Ezequiel 37, verso 1. Glória a Deus. Quem encontrou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Amém. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito. E o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Amém? Digam comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, fala comigo nesta tarde, pela tua santa palavra. Senhor Jesus, me renova com teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos e ouvintes da palavra de Deus, nós temos que meditar e prestar muita atenção no contexto histórico de Israel. Quando eu digo contexto histórico, eu não quero dizer somente as bênçãos de Israel. Eu quero dizer a rebeldia de Israel também. Porque a história de Israel é muito parecida com a nossa. Eu já disse aos irmãos que quando nós quisermos ler o livro de Daniel e entender, ainda que nós possamos ter uma compreensão bastante limitada e reduzida, nós temos que entender o que significa o contexto histórico, a aplicação de toda aquela lição para Israel e a aplicação para as nossas vidas. E isso não é uma regra somente para as escrituras escatológicas, apesar de o livro de Ezequiel ter muita escatologia. Escatologia é uma segmentação do estudo da Bíblia que trata de coisas futuras. Ezequiel tem muita escatologia também, tanto que muitos dos elementos profetizados por Ezequiel são revistos com detalhes congruentes em Apocalipse. Muito de Ezequiel está em Apocalipse. Muito do profeta Zacarias está em Apocalipse. Muito de Daniel também está em Apocalipse. Coincidência? Não. É porque toda a história de Israel e todo o fechamento canônico da Bíblia, quando eu digo canônico é que faz parte do cânon sagrado, da Bíblia divinamente inspirada, os 66 livros, tudo se resume no beneplácito inquestionável de Deus, trabalhando a história da humanidade, usando Israel como referência. Então nós temos que prestar muita atenção nos textos bíblicos, prestar muita atenção. E aqui em Ezequiel nós encontramos um texto, e o título desse texto: A visão de um vale de ossos secos. A visão de um vale de ossos secos. Poderíamos aqui atribuir a palavra seco como sendo um adjetivo. Vale de ossos secos. Mas se nós dissermos vale de ossos secos, nós estaremos sendo moderados e nós estaremos sendo até mesmo conservador na nossa posição, uma vez que nós vamos encontrar aqui no versículo 2 que os ossos não estavam simplesmente secos, mas eles estavam sequíssimos. E qualquer estudante de gramática sabe uma diferença muito grande quando estamos tratando de grau. O grau normal, que seria ossos secos, e o superlativo absoluto, sequíssimo. Sequíssimo é diferente de seco. Sequíssimo é quando a sua composição de cálcio é quase que tão reduzida a ponto de você encostar no osso e ele quebrar. Sequíssimo. Ossos sequíssimos. E o profeta Ezequiel,
ele é tomado pela mão de Deus, diferente dos capítulos 7, 8, 9, quando ele é tomado, puxado pelos seus cabelos. Ele é puxado pelos seus cabelos e é colocado diante do templo para verificar a situação pecaminosa de Jerusalém. Aqui ele é tomado pelo Senhor. Veio sobre mim a mão do Senhor e o Senhor me levou em espírito. Deus o levou em espírito. É um arrebatamento de espírito. E o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Um vale cheio de ossos. Um vale. Meus queridos irmãos, podem ter certeza que a maior vontade dos bandidos e saqueadores, daquele homem que descia de Jerusalém para Jericó, é que ele ficasse à beira do caminho e se ele caísse num vale ou numa ribanceira, não faria diferença nenhuma. Um vale é diferente de um monte elevado. Um vale é na depressão, é na parte baixa, na parte ínfima da terra. E é exatamente neste vale, nesta ribanceira, quando você olha e você contempla somente uma imensidão lá para baixo, um vale de ossos secos. E me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Cheio de ossos. Muitos irmãos devem se lembrar, na sua infância, você que nasceu na década de 80, que era possível contemplar os ossos de alguns animais que apodreciam na estrada. Hoje nós temos visto certa dificuldade em tudo isso. Mas, primeiramente, o corpo vai se decompondo, a pele vai desaparecendo, a carne vai ficando exposta com aquele mau cheiro, e depois a carne vai também sendo corroída por larvas, fungos, bactérias, até se transformar nos ossos. Quando chega a este ponto, os ossos se acabou, não tem mais o que se decompor, já não tem mais nem aquele odor característico da carnificina, da carniça, não tem mais, porque é ossos. Chega no ponto cabal, eu posso até designar aqui uma expressão simples para dizer o fundo do poço da decomposição. O fundo do poço, não tem mais o que se decompor. O que é uma decomposição? É uma degradação, é uma decadência gradual. Isso se chama decomposição. Recomposição é quando as coisas começam a se reconstruir. Decomposição é o contrário. Decomposição, chegou nos ossos, não tem o que fazer mais. Não tem o que se resolver mais. Ossos, um vale cheio de ossos. Como se já não bastasse, quem já leu o livro que é um best-seller, muito popular entre os acadêmicos, eu fui muito desafiado a ler esse livro e eu li ele 3 vezes. A Arte da Guerra, escrito por Sun Tzu, um general chinês que alcançou renome mundial, ainda mais agora, com a ascensão econômica e militar desse país do Oriente chamado China. O Sun Tzu, esse general, ele mesmo diz que quando alguém estiver em guerra, é preferível que se posicione em lugares altos e jamais nos vales. Porque quem está nos vales está em posição desprivilegiada. Até vamos entender, meus irmãos. Existe uma lei na física chamada lei da gravitação universal, ou lei da gravidade. E a velocidade como se propaga esta lei é 9,8 metros por segundo ao quadrado, para baixo, verticalmente para baixo. Então tudo que está embaixo, a tendência é a decantação e o desprezo. E o que está em cima, existem forças empurrando para baixo, para cair. Tudo que está em cima vai cair, tudo vai descer. Então Sun Tzu já dizia que a posição ideal numa guerra é ficando em cima. Você quer saber onde que se posiciona o nosso santo Deus? Ele se posiciona em cima. O livramento vem de cima, a salvação vem de cima, Jesus Cristo, nosso Redentor, veio de cima, e o teu grande livramento vem de cima também. Glória a Deus, aleluia. Mas aqui nós estamos vendo uma posição desprivilegiada, um vale.
E já não basta o estigma que um vale representa, como se já não basta o estigma, a marca que uma ribanceira representa. Aquele vale, aquela ribanceira está cheia de ossos. Verso 2. E me fez andar ao redor deles. Deus faz Ezequiel andar ao redor dos ossos. Por que Ezequiel não reclama de mau cheiro? Porque é ossos, ossos sequíssimos. Já não tem mais carne, já não tem mais pele, já não tem mais nervos, já não tem mais nenhuma estrutura que possa assim se decompor. Acabou, acabou. Ossos, legitimamente, verdadeiramente ossos. E me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale. E estavam o quê? Sequíssimos. Superlativo absoluto de seco, sequíssimos. Superlativo absoluto, sequíssimo, sequíssimo. Não tinham que secar mais. Versículo 3. E me disse, ó glória, ó glória, ó glória. O Senhor falando. E me disse, filho do homem, olha a pergunta que Deus faz. Filho do homem, poderão viver estes ossos? Deus fazendo pergunta para Ezequiel. Meus irmãos, se Ezequiel está no meio de um cenário caótico desse, de um cenário catastrófico desse, para você entender melhor este cenário, imagine Deus pegando você 1h da manhã e te soltando dentro do cemitério municipal de Curitiba, que acabou de sofrer um abalo sísmico, e os crânios, fêmur e toda a estrutura óssea dos corpos estão esparramados no cemitério. E Deus te joga lá no meio daquele caos. Você sabe que são seres humanos, estruturas ósseas, mas de seres humanos. Qualquer detecção a partir de DNA ou qualquer exame avançado constata que são seres humanos. E lá está Ezequiel no meio de ossos sequíssimos, de seres humanos. E no meio deste caos, ele tinha perguntas de sobra, ele tinha questionamentos de sobra, ele tinha confusão o suficiente somente para fazer questionamentos e perguntas. E quando parece que é ele que tem perguntas a fazer, é Deus que faz perguntas a ele. Você consegue imaginar essa situação? E se eu disser que muitas vezes em nossa vida é assim que acontece, nós estamos cheios de perguntas, cheios de questionamentos, cheios de dúvidas, cheios de indecisões, cheios de ansiedade, e querendo perguntar isso, fala comigo, meu Deus, me responda, meu Deus, e Deus não responde nada, pelo contrário, Deus começa a nos fazer perguntas. Tergiversação de Deus? Não. Maldade? Também não. Brincando com nossos sentimentos? Também não. Nós precisamos entender que Deus está no controle. Precisamos entender que Deus está no controle. Então Deus faz uma pergunta para Ezequiel: filho do homem, poderão viver estes ossos? Poderão viver estes ossos? Aqui quem está me ouvindo agora, está escutando esta live, está escutando este culto doméstico, entre vocês, 419 pessoas que estão nos acompanhando, e muitas outras que nos acompanharão posteriormente, existe aqui, durante esta mensagem, somente 2 tipos de pessoas. Os que acreditam no poder de Deus e os que acreditam com reserva. Sabe o que é acreditar no poder de Deus? Absolutamente. É acreditar plenamente sem duvidar. E sabe o que é acreditar com reservas? É acreditar, mas com um pé atrás. Acreditar, mas na hora que o confronto chega, a pessoa retrocede. A qual desses 2 grupos você pertence? Aos que acreditam absolutamente sem arredar o pé, ou daqueles que acreditam, mas na hora do confronto, você oscila, você vacila e volta para trás. Seria mais ou menos igual você desafiar algum baiano, como eu também sou descendente por parte de pai. Pergunta para aquele baiano assim: senhor baiano, o senhor gosta de rapadura? Se for um baiano otimista, ele vai dizer assim: olha, a rapadura é dura
e você dá umas dentadas na rapadura por causa da dureza do amendoim, e mais a dureza daquele elemento doce da compactação, é tão dura que vai quebrar um pedaço do teu dente. Mas ela é doce. Ele é otimista. Ela é dura, mas ela é doce, ela é gostosa. Então vale a dentada. Otimista. Acredita. Já tem um outro tipo. Você pergunta para um outro baiano, pessimista, que só visa o que é péssimo. Você pergunta, você gosta de rapadura? Ele vai dizer, rapaz, a rapadura é doce. É doce, é gostosa, mas é tão dura que dá até preguiça e desânimo de morder a rapadura. E assim, nós encontramos dois tipos de pessoas que seguem a Cristo. Os que acreditam plenamente e os que acreditam mais ou menos. E eu pergunto, você acredita plenamente ou você acredita mais ou menos? Mais ou menos. Irmãos, a partir desses dias que estamos vivendo, daqui para frente, não haverá mais espaço para crendices, para a fé intermediária, mediana, a lá Laodiceia, padrão Laodiceia, em cima do muro, que é morno, não é quente nem frio. Nós temos que nos decidir. Deus faz uma pergunta para Ezequiel. Pode esses ossos reviver, Ezequiel? Se Ezequiel fosse pessimista, sabe o que Ezequiel ia responder? Senhor, o Senhor é criador dos céus e da terra. O Senhor é todo poderoso, mas analisando, avaliando, que não tem carne, não tem pele, não tem nervos. E esses ossos estão todos bagunçados, espalhados. Eu sei que o Senhor é poderoso, mas o Senhor dizer que esses ossos podem reviver, Senhor, não tem como. Eu amo ao Senhor, sou profeta, mas não tem como. Você quer saber qual é a resposta de Ezequiel? E qual é a resposta que Deus espera de nós? Quando alguém pergunta, pastor, pode porventura minha família receber um grande livramento diante desta praga terrível? Pastor, pode porventura o Brasil mergulhado na corrupção de políticos bandidos, sem vergonhas, ladrões? Pode porventura o nosso país ter a sua ordem restabelecida com o equilíbrio respeitável dos três poderes? Pode, pastor. Pastor, podem as almas se converter diante de um mundo cada vez mais caótico e depravado? Será que pode? Talvez era uma pergunta que muitos de nós, dirigentes de igreja, fazíamos. Será que é possível almas se converterem? 10 almas por culto? 5 almas pelo menos? 4? 3? Será que é possível em cada culto as almas se converter? Será que isso é possível? Eu não imaginava, mas hoje eu estou vendo que é possível. Não somente 4, já teve culto nosso aqui, que foram, quando o pastor Antônio Osmar de Oliveira pregou, foram 25 almas que aceitaram a Jesus e reconciliaram-se com Deus, num culto só. Por quê? Porque para Deus nada é impossível. Nada é. Ezequiel, filho do homem, podem esses ossos reviver? Pode, Ezequiel. Qual que é a resposta dele? Senhor Jeová, tu o sabes, aleluia. Glória a Deus. Pastor, posso eu ser abençoado por Deus? Pastor, posso eu, depois dessa situação, se Jesus não arrebatar a igreja, posso eu restabelecer o meu andamento financeiro, a minha vida espiritual? Posso eu, porventura, ter a minha situação equilibrada de novo? Será que eu posso, pastor? Em nome de Jesus. Deus tem todo o poder no céu e na terra. Deus tem poder para restabelecer a ordem das coisas. Deus tem poder. Eu não estou aqui com isso menosprezando as autoridades constituídas. Mas infelizmente, o que parece que eu percebo são tesouras no poder. Tesouras. A falsa democracia brasileira parece que nos mostra existirem tesouras. Tesouras que enquanto um trabalha num gráfico, no plano cartesiano, de forma positiva, o outro trabalha negativo. E a hora que o outro decide trabalhar negativo, o outro começa a trabalhar positivo. Parece que é assim. Por isso a minha fé não está nas instituições brasileiras, não está na economia brasileira, não está nos três poderes, executivo, legislativo, judiciário.
A minha confiança não está no empresariado, nem brasileiro, nem globalista internacional. A minha confiança está no Senhor Jeová. Senhor, tu sabes todas as coisas. Deus é que sabe. E a resposta de Ezequiel tem que ser a mesma resposta da nossa boca. Deus é que sabe. Senhor, tu sabes. Ezequiel poderia dizer: sim, Senhor, estes ossos podem reviver. Sim, podem sim, podem sim. Deus ia perguntar para ele: podem? Então faça reviver. Então, você está pensando que é fácil? Então faça você. Por isso que ele diz: Senhor, tu sabes, porque ele conhecia a complexidade da situação. Nós não podemos ser pessimistas, mas nós também não podemos ser ignorantes e fantasiosos. Nós temos que entender a seriedade das coisas. Mas não é porque nós vamos entender a seriedade das coisas que nós vamos duvidar do poder do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Versículo 3. Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Verso 4. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. O que Deus manda Ezequiel profetizar? Que haja vida em todos estes ossos, que haja junção, que haja estabelecimento anatômico em todo esse exoesqueleto. Não foi essa. A profecia de Deus foi essa: ouvir a palavra do Senhor. Nós queremos experimentar um avivamento. Nós queremos experimentar coisas grandes de Deus. Mas muitas vezes o povo brasileiro, é uma vergonha, mas é verdade, tem preguiça de ouvir a palavra do Senhor. Você já leu sobre o avivamento de Abacuque? Todos dizem: aviva, Senhor, a tua obra, aviva, Senhor, a tua obra, e tem preguiça de ler a Bíblia. Prefere ficar acessando as notícias dessas emissoras nojentas do Brasil, a grande maioria da imprensa suja e podre, que veicula o pânico, o caos e a miséria. E não tem coragem de ler a Bíblia Sagrada, que é a nossa bússola, que é a nossa direção. Quando Deus disse para Ezequiel: profetiza, Deus não disse assim: Ezequiel, profetiza de acordo com o noticiário de Jerusalém, Jerusalem Post. Profetiza de acordo com as predições do rei. Profetiza de acordo com o poder da autoridade mundial, da potência global, Nabucodonosor, Babilônia. Não. Profetiza: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ouça a palavra do Senhor. Você quer saber qual é a palavra do Senhor que tem mais reincidência na Bíblia? Posso falar? Está preparado? Aperta o cinto de segurança. Vou dizer qual é a palavra que é mais dita de forma reiterada, repetitiva. Não temas. Não temas. Não temas. Louvado seja Deus. Não temas. Ouvi a palavra do Senhor. Já ouviu a expressão belíssima do profeta Isaías? Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Ouça a palavra do Senhor. Desligue um pouco os fake news. Desligue um pouco o sensacionalismo do WhatsApp. Saia um pouco da teia. www. Wide World Web. A palavra web, no original em inglês, quer dizer teia. E qual é o animalzinho que fabrica a teia? A aranha. Qual que é a finalidade da aranha construir uma teia? Para que os seres humanos admirem a beleza da confecção da teia, de acordo com a sequência de Fibonacci. Uma sequência na natureza muito bonita. Não é para isso que a aranha constrói sua teia. É para pegar suas presas. E a internet é uma teia. E muitas pessoas estão nessa teia. Começa com a manchete. Você leu a manchete? Te interessou a submanchete? Lá no link, no meio, no corpo da manchete, no corpo da notícia, já tem um link que vai te ligar para outro lugar. E assim você vai entrando no núcleo da teia, no centro da teia. E daí você não sai dali antes de completarem 2, 3 ou 4 horas de navegação. E não tem tempo de ler um capítulo
da Bíblia completo, a teia. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ouvi a palavra do Senhor. Verso 5. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos. Oh glória! Israel tem que ouvir, os ossos têm que ouvir. Pastor, mas é uma estrutura óssea, não tem vida nenhuma. Mas ainda assim, é para ouvir a palavra do Senhor. Sabe por que eu estou pregando aqui agora? Porque tem alguém que precisa ouvir a palavra do Senhor. Você diz para mim, pastor, a minha família está apenas o esqueleto. A minha família só tem o exoesqueleto. A minha família não tem mais estrutura celular. Não tem mais carne. Não tem nervo. Não tem pele. A minha família está somente o osso. Mas pelo poder da palavra, nesta tarde, a tua família será restaurada novamente. Em nome de Jesus Cristo, pelo poder da sua palavra. Bendito seja Deus. Assim diz o Senhor Jeová. Oh glória. Jeová. Não é Ezequiel não. Não é Milton Neves não. É o Senhor Jeová que está dizendo. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos. Você que entende que a tua vida espiritual está parecendo uma vida de ossos. Você já perdeu o espírito. Você já não está nem na carne mais, porque na carne o ser humano ainda procura se comportar moralmente, eticamente, agradável perante a sociedade. Nem na carne você está mais. Há pessoas que para controlar as coisas têm ataque de nervo, nem nos nervos você está mais. Você não tem mais nada, não tem mais nada. Deus tem uma palavra para você aqui agora. Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. A palavra Espírito aqui é diferente de alma. No hebraico a palavra alma é nefesh. 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 Está relacionado a emoções e a vida. Mas aqui a palavra Espírito é ruach. Quando se diz Espírito Santo é ruach hakodesh. Hakodesh, ou a palavra Kadosh, significa santo. Ruach Hakodesh, ou Ruach Kadosh, Espírito Santo. Quando está dizendo aqui, farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Está muito claro aqui. Está muito claro aqui. Que se alguém quiser viver de verdade, existe a opção de existir. Um gato existe, um cachorro existe, uma lebre, uma árvore, uma bactéria, um vírus, eles existem. Existe uma diferença entre existir e de fato viver. É por isso que Jesus diz, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Não somente existir, viver, viver de verdade. Tem que ter o Espírito. Se não tiver o Espírito, está morto por causa dos seus pecados. Diz a palavra do Senhor, não eu. Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Farei entrar em vós o Espírito. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Versículo 6. E porei nervos sobre vós. Porei nervos sobre vós. E farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele. E porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Nós vemos aqui 4 etapas distintas. Primeiramente, nervos em cima dos ossos. Carne em cima dos nervos. Pele em cima da carne. E o Espírito em cima da pele. 4 etapas fundamentais para que alguém de fato viva, para que exista uma restauração. Um país precisa destas 4 etapas. Um casamento precisa destas 4 etapas. Uma vida espiritual precisa destas 4 etapas. Nós, se quisermos de fato sustentar que temos vida em nós, se não tivermos o Espírito Santo em nossa vida, estaremos mentindo. Estaremos mentindo. E o nível de degradação de Satanás é tão alto. Há pessoas que já não têm mais o Espírito Santo, estão na carne. Há pessoas que já não estão na carne, já estão nos nervos. E há pessoas que já estão nos ossos secos. Versículo 7. Alguém tem que fazer o trabalho de profetizar. Alguém tem que fazer o trabalho de profetizar.
E aqui a profecia de Ezequiel se refere a uma verbalização da palavra de Deus. Deus mandou ele verbalizar, e ele não foi rebelde. Ele obedeceu, ele profetizou. Verso 7, então profetizei como se me deu ordem. E houve um ruído, aleluia, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço. Sabe o que é reboliço? Reboliço, meus irmãos, é uma aparente situação caótica. Isso é um reboliço. Já ouviu falar num terremoto? Já ouviu falar num tornado? O tornado é um movimento circular. Circular. Nós temos o olho do furacão no centro, mas nós temos um movimento circular. E onde vai passando aquele círculo, a destruição acompanha. E sabe o que é um reboliço? Um reboliço é quando alguma coisa está girando, quando alguma coisa está se movendo, quando alguma situação está entrando aparentemente num caos pior. A Bíblia diz aqui, e houve, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Pode ter certeza que tinha osso espalhado no pico do vale, tinha osso espalhado na depressão do vale, tinha osso espalhado no mesovale, tinha osso espalhado por todo canto. Quando aconteceu aquele grande reboliço, os ossos começaram a se juntar, a sua peça com a sua peça, a cabeça começou a se encaixar na sua arcada, no seu ombro, os braços, as pernas, o tórax, o fêmur, os pés, cada parte óssea se juntando, por causa daquela profecia poderosa, e por causa daquele reboliço extraordinário, osso com osso se juntando. Pode ter certeza que não tinha osso de homem misturado com osso de mulher, e não tinha osso de mulher misturado com osso de homem, e não tinha osso de homem misturado com osso de lobisomem, não. Era tudo com ordem, osso com osso, tudo se juntando. A partir daquela profecia tremenda, aconteceu um reboliço. Há pessoas escutando esta palavra que não estão entendendo alguns reboliços que acontecem na tua vida. Depois que você entrou nesta campanha conosco, e você até mesmo já se questionou: Senhor, o que é que está acontecendo? Parece que um reboliço está acontecendo agora, parece que as coisas estão piorando, parece que a situação está se tornando mais complicada. Não tenha medo não, deixa Deus trabalhar do jeito dele. Ele vai fazer um reboliço, ele vai fazer uma agitação completa no meio deste vale, e vai colocar as coisas no lugar. Deus vai organizar a tua família, Deus vai organizar a tua vida espiritual, Deus vai organizar as tuas finanças, vai organizar a tua saúde, por causa da profecia poderosa da palavra do Senhor. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. A situação política brasileira está parecida com ossos secos. Os cidadãos brasileiros parece que estão todos espalhados num grande cemitério, a céu aberto, numa vergonha crua. Ossos secos. Mas através da profecia do Senhor, o Senhor está profetizando. O Senhor está profetizando. Através da pregação. Não estou dizendo que a profecia de Deus seja uma palavra descompromissada, que te chama para continuar vivendo aquele status quo, daquela vidinha. Peca hoje, pede perdão amanhã, participa da Santa Ceia depois da manhã, volta a pecar na outra semana que vem. Não tem espaço mais para crente rebelde desse jeito, não. Não tem espaço mais. Os dias são chegados. Acabou a mordomia, acabou a bagunça. Acabou. Não tem espaço mais para crente rebelde, para crente sem compromisso com Deus, não. Não tem mais espaço. Não tem, não. Não tem mais espaço. Pode ter certeza. Crente mundano, vaidoso, rebelde, desconcertado. Cuidado. Não tem mais espaço para você. Não tem mais. Deus está apertando, Deus está fechando o cerco. Crente murmurador, contendeiro, não tem espaço mais. Deus está fechando o cerco.
Deus está fechando o cerco. Não é brincadeira. Não é brincadeira, não. Podem testar se as nossas condições, o nosso relacionamento como crentes com o mundo, se vai ser o mesmo depois dessa situação. Pode me chamar de falso profeta à vontade. Pode me chamar de analista fajuto, cujas análises pifaram e caíram por terra. Pode fazer isso. Vocês vão ver. Ou nós vamos nos consertar, ou ossos secos. A Bíblia diz que Ezequiel profetizou. Verso 8. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles. Nervos sobre os ossos. Vieram nervos sobre os ossos. Agora os ossos estavam todos posicionados. Oh glória, Orianda Labaia. Os ossos estavam todos posicionados. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles. E depois dos nervos cresceu a carne. E estendeu-se a pele sobre eles por cima. Olha que bonito. Olha que lindo. Os corpos agora já não estão mais com aquela estrutura óssea, com aquela estrutura primitiva, com aquela estrutura esquelética. Agora eles têm a pele por cima da carne, tem a carne por cima dos nervos e os nervos por cima dos ossos. São corpos, mas são corpos mortos. Por quê? Porque não tem o Espírito. Não adianta nós sermos uma igreja e não termos o Espírito Santo. Nós não passaremos de um mero clube de contendas, disputas, ostentação e vaidades vazias. Exatamente isso que você escutou. Quer que eu repita? Se nós não tivermos o Espírito Santo, é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Uma igreja que não tem o Espírito Santo, ela não tem convicção do que é pecado. Nada é pecado para ela, tudo é liberal. Nada é pecado mais, nada. Até para o adultério, segundo e terceiro casamento, quando o cônjuge ainda está vivo, não é pecado. Mini saias, não é pecado. Roupas decotadas, vergonhosas, não é pecado. Não é. Cobiça, fornicação, namoro escandaloso, prostituição, pornografia, nada é pecado. Por quê? Porque a igreja não tem o Espírito Santo e é Ele que convence o homem do pecado. Se não tiver o Espírito Santo, como é que a pessoa vai discernir o que é pecado e o que não é? É por isso que muitas igrejas brasileiras estão nessa pouca vergonha, que nada é pecado mais. Sabe por quê? Porque não tem mais o Espírito Santo, porque é Ele quem tutela, quem orienta, quem aconselha o que é pecado e o que não é. É Ele. O Espírito Santo convence o homem do pecado. Você sabe por que existem muitos crentes que dão calotes? Por que existem muitos crentes que roubam, que furtam e praticam imoralidades? Porque eles não têm senso de justiça. Sabe por quê? Porque eles não têm o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo convence o homem do pecado e da justiça. Crentes injustos, profanos, mundanos. Crentes que não têm coragem de defraudar a viúva e o órfão. Crentes que não têm coragem de passar a perna no seu irmão na linguagem vulgar e popular. Por quê? Porque não tem o Espírito Santo. Se não tiver o Espírito Santo, não passa de um corpo, não passa de uma estrutura hipócrita, igual um sepulcro bem pintadinho, os chamados sepulcros caiados. Sepulcro caiado. Sepulcro caiado. É isso. É isso. Não tem o Espírito Santo? É isso mesmo. É o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do que mais? Do juízo. Sabe por que tem muita gente que brinca de ser crente nessa vida? Porque ele nem imagina sobre o juízo. Ele não tem noção do grande trono branco. Ele não tem noção do tribunal de Cristo. Ele não tem noção da condenação de Satanás, do que é o inferno. Nem se fala em inferno, jamais. É impopular. Não atrai likes. Não atrai aplausos. Não ganha joinha, nem coraçãozinho, falar sobre o inferno. Quem não tem o Espírito Santo, não tem convicção do juízo. Escuta aqui. O juízo vai chegar. Seja o político rico, multibiliardário, seja o empresário pomposo, com seu carro luxuoso, que ele sai do seu carro, ele já sai assim, ó. Ele sai se assoprando.
seja o fazendeiro, seja o grande empresário do showbiz de Hollywood, ou seja os poderosos do gospel moderno que ganham quantias vultuosas, enganando os incautos, seja quem for, hão de comparecer ante o tribunal de Deus. Glória a Jesus. Ah, meus irmãos, você sabe por que muitas vezes nós crentes brincamos de ser crentes? Porque nós não temos a experiência de sentir na pele a temperatura aproximada do inferno. E o inferno é real. Por mais que muitos teólogos, tentando justificar suas vidas tortas e depravadas, estão negando o inferno é real. Mas quem é que vai ter ciência do que é o inferno? Quem tem o Espírito Santo. É por isso que não adianta ter somente o corpo, ter só a carne, ter só a pele, ter só os nervos. Oh glória! Verso 8. Mas não tinha neles espírito. De que adianta nós dizer que somos crentes, temos espaço social, somos respeitados como cidadãos contribuintes? Que adianta nós dizer que nós temos potencial até mesmo de eleger os nossos políticos por sufrágio, porque nós somos considerados uma classe emergente, uma nova classe. Que nova classe é essa? Ah, nós somos a classe que pleiteia pelos seus direitos, nós somos a classe que guerreia, que faz manifestação, que faz isso e que faz aquilo. Nós somos a classe que mais tem que se converter e ter noção que nós precisamos é do Espírito de Deus e nem um vínculo político, enganador e mentiroso. Glória a Jesus. Precisamos do poder de Deus através do Espírito Santo do Senhor na nossa vida. É disso que nós precisamos. É disso que nós precisamos. Não havia neles espírito. Verso 9. Oh glória! E ele me disse: profetiza ao espírito. Profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses ossos. Nós não estamos aqui querendo dizer, meus irmãos, que é necessário que venham forças concentradas dos quatro pontos cardeais. Leste, oeste, norte e sul. Não, nós estamos dizendo que quem deseja receber desse Espírito nos quatro cantos da terra, poderá receber, e há de ser que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Se você quiser ser um crente autêntico, um crente temente a Deus, um crente abençoado, um crente vitorioso, não adianta você tentar se justificar que seja de uma etnia inferior, ou de uma classe inferior, ou de um plano inferior. Todos têm direito de receber do Espírito do Senhor. E se você quiser, receba aí agora na sua vida do Espírito Santo do Senhor. Receba na tua vida em nome de Jesus, porque é nos quatro cantos, representando a totalidade. Quem quiser receber, receba. Quem quiser receber, receba do Espírito Santo. Oh glória a Deus, aleluia, aleluia. Verso 10. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles. Em quem? Nos ossos secos. Você está conseguindo entender a esperança do Brasil? A esperança do Brasil não está no PIB, no produto interno bruto, com crescimento acima de 2 dígitos, não. A esperança do Brasil não está na política, nem no IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. A esperança do Brasil, e a última esperança, é uma igreja brasileira incendiada pela chama do Espírito Santo do Senhor. Somente essa é a esperança. Uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, uma igreja cheia do poder de Deus. Não é uma igreja cheia de retórica, não é uma igreja cheia de ditames, ou de qualquer outro tipo de pronunciamento bonito para chamar a atenção da opinião pública. Não, senhores, nós precisamos daquilo que Deus fez promessa para a igreja pentecostal Deus e Amor: poder do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. É disso que nós precisamos, do poder do Espírito Santo de Deus.
Temos uma irmã dizendo aqui, irmã Aline, antes de terminar a mensagem, que ela está querendo reconciliar com Deus agora. Glória a Deus. Seja bem-vinda em nome de Jesus, minha irmã. Pode fazer o teu concerto com Deus, porque o caminho para o teu sucesso, o caminho para a tua vitória, é somente o Espírito do Senhor que te dá vida. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Você entendeu qual é o interesse de Deus? Ah, pastor, mas eu não passo de um osso seco. A minha família não passa de ossos secos. A minha casa virou um vale de ossos secos. Deus quer fazer deste vale um exército poderoso. Oh, aleluia. Minha irmã, meu irmão, Deus quer usar teu esposo, tua esposa, teus filhos e a tua família para fazer um grande exército para ganhar almas. Você sabe qual que é o nome que o Senhor recebe? Nas palavras do salmista, no capítulo 46, o Senhor dos exércitos. A expressão de Martinho Lutero do hebraico, Yahvé Tsabaô, o Senhor dos exércitos. O Senhor dos exércitos. Eu li na Bíblia, Deus enviando o seu exército de gafanhotos lá no livro de Joel. Eu leio na Bíblia que o Senhor é o Deus dos exércitos, os anjos fazem parte do exército de Deus. Eu li na Bíblia que os astros, a lua, as estrelas, o sol faz parte dos exércitos de Deus, o exército do céu. Mas um vale de ossos secos, cheio de ossos secos, sem vida, sem expectativa nenhuma, jogado e desprezado. Nem coveiro quer saber de osso, nem coveiro quer saber de osso, ninguém quer saber. Deus vai lá, Deus envia o seu profeta, Deus envia o seu Espírito, lá naquele vale de ossos secos, e lá daqueles ossos secos, Deus levanta para si o seu exército poderoso. Por isso que o nome dele é Senhor dos Exércitos, porque ele não pega o que está pronto igual o capeta, igual Satanás invejoso, incapacitado. Deus não, Deus ele recicla, ele pega aquilo que não é para confundir o que é. Ele vai pegar aquilo que é considerado como tolo, como nécio, para confundir aquilo que é sábio. Ele vai lá e pega aquilo que é pobre para colocar no lugar daquilo que é rico. Ele pega aquilo que não é para confundir o que é, porque ele é Senhor dos Exércitos. Levanta um exército poderoso, e Deus está levantando nesta live um exército poderoso para profetizar vitória e não profetizar derrota e miséria. Profetiza vitória. Depois que terminar aqui essa nossa concentração, você vai mandar um WhatsApp para alguém da tua família dizendo: receba a tua bênção em nome de Jesus. Essa pessoa não vai entender o que está acontecendo. O que está acontecendo? Você vai dizer assim: ó, receba a tua vitória em nome de Jesus. Seja abençoado em nome de Jesus. Seja protegido em nome de Jesus. A tua família está imune desta praga em nome de Jesus Cristo, através do seu Espírito Santo. A tua família está imune. A tua família está protegida. A tua família está guardada pelo poder de Deus. Você que crê, diga glória a Deus. Glória a Deus. Não vivo eu, Cristo vive em mim. Repitam comigo: não vivo eu, Não vivo eu. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Então, se Cristo vive em mim, o sangue de Cristo corre pelas minhas veias. Aleluia. Existe um tipo de tratamento interessante hoje em dia, chamado imunoterapia, ou autohemoterapia. Quando a pessoa retira parte do seu próprio sangue e depois injeta no seu próprio sangue. Aquela parte imunizada de sangue imunizará as outras partes do corpo. É estranho, mas tem funcionado com sucesso na Alemanha. E Israel tem sido testado também. Se Cristo vive em nós, o sangue dele corre em nossas veias. E se o sangue dele corre em nossas veias, nós já temos a autohemoterapia. Então nós somos imunes. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Glória a Deus. Quem tem o sangue de Jesus correndo na sua veia, diga glória a Deus. Glória a Deus. Veja aqui, meus irmãos, verso 11. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Não é à toa. É para nós esta palavra. Quem faz parte do novo Israel aí, dá glória a Deus. Glória a Deus. Manda os balões azuis e vermelhos. É para Jesus, é para glorificar Jesus. Pode mandar aí. Glorifica o Senhor Jesus, glorifica o Senhor Jesus. Glorifica, isso, olha que linda glorificação ao nome de Jesus Cristo. Emalastecanda labasteia. Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. E eis que eles dizem. Parece o povo brasileiro hoje reclamando, lamuriando, chorando da vida, reclamando da sorte, com medo do amanhã, preocupado, ansioso, depressivo, estressado. Os nossos ossos se secaram
e pereceu a nossa esperança, e nós estamos cortados. Os nossos ossos se secaram. Pereceu a nossa esperança. Aonde é que estava a esperança do brasileiro? SUS, Sistema Único de Saúde. Aonde estava a esperança do brasileiro? OMS, encabeçada pelo senhor Tedros Adhanom Ghebreyesus, um etíope, doutor em biologia, que é hoje o diretor-geral da OMS, Organização Mundial da Saúde. Senhor Tedros Adhanom Ghebreyesus. A esperança está nele. Mas daqui a pouco se escuta um pronunciamento do mesmo senhor Tedros Adhanom Ghebreyesus, dizendo: o coronavírus não tem cura. E agora, para onde se vai a esperança? É o mesmo cenário de Israel. Os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos o quê? Cortados. Cortado do quê? Cortado dos nossos costumes de mobilidade. Não podemos sair de casa. Não podemos sair na rua. Não podemos trabalhar. Não podemos viver. Não podemos ir no mercado tranquilo. Não podemos ir nem na farmácia. Não podemos ir nem no hospital. Nem no hospital. Se pode ir no hospital tranquilamente? Quem é esse que vai lá tranquilamente no hospital? Ninguém vai. As pessoas preferem ficar em casa do que ir para o hospital, entendendo que é lá, ao invés de ser o lugar da cura, é o lugar para se captar mais elementos doentios, mais elementos insalubres no hospital. A esperança se foi. Nós estamos cortados. Verso 12. Oh glória! Portanto profetiza e diz-lhes: diga para a casa de Israel, diga para o povo de Israel, diga para o povo brasileiro que está escutando esta live, Milton Neves, alamacanta, lamasterianda, labalaia. Diga para os que estão escutando agora, em qualquer parte do Brasil, em qualquer parte do mundo, lá na Bélgica. Fala para o pastor Fernando, para a irmã Luciana, fala para os irmãos que estão escutando na Inglaterra, fala para o irmão Emanuel, fala para a irmã Angelita Dias, fala para a irmã Fátima, fala para a irmã Mirna, fala para o irmão Valdir Machado, fala para todo mundo que está escutando esta palavra, profetiza e diga: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a casa de Israel. Restauração, repatriação, restituição. Você conhece o peso dessa palavra? Nós estamos praticamente expatriados, estamos bloqueados e cerceados do nosso direito individual mais comum, o direito de ir e vir. Mas Deus está prometendo aqui liberdade. Verso 13. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fazer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. Por que sepultura? Porque tem muita gente que está dentro de casa com medo. Tem muita gente que está dentro de casa assustado. Já tem pessoas que estão tirando a própria vida com medo, porque a sua casa não é uma residência, não é um lar, não é um lar, é uma sepultura. Há pessoas que já estão dentro de casa e já estão dizendo: o vírus vai chegar, vai me atingir, é só uma questão de tempo, eu só estou esperando aqui até chegar o meu momento de morrer. Daqui a pouco eu vou morrer, daqui uma semana eu serei infectado, e daqui 2 semanas eu terei uns sintomas, e daqui 3 semanas eu serei cremado, porque infelizmente os cemitérios sofrerão superlotação, haverá enfim um caos terrível, uma pane terrível no sistema de cemitérios, no sistema, enfim, vai ser difícil demais. Então a minha vida é uma sepultura, eu já estou morto mesmo, não tenho o que fazer. Não, 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 não. Jesus vive, Jesus existe, Jesus é poderoso e Ele está prometendo para nós aqui restauração, palavra de vida. Mas é através do Espírito. E eu vou dizer aqui, é uma minoria no Brasil e no mundo que ainda entende esta pregação de forma espiritual. Muitos querem entender de forma material e financeira, como uma teologia autoexplicativa da prosperidade. Não é, não é. Acabou esse oba-oba. Acabou. Vocês vão ver o que vai acontecer com muitos falsos profetas. Acabou. Chegou o tempo da igreja legítima, da igreja verdadeira, se encher do Espírito Santo de novo. Espírito Santo de Deus. Quase todo dia os meus diretores ligam para mim. Como é que está a fé do povo aí? O povo está orando?
buscando a Deus, se enchendo do Espírito Santo. Campanha, Milton, campanha, campanha, pastor Milton, campanha, campanha, campanha. Meus diretores pedindo, faça campanha, faça campanha, faça campanha, prega, 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 prega. Por quê? Para nós nos encher do Espírito Santo. A única esperança nossa é essa. Meus irmãos, Deus me deu uma revelação. Deus mostrou para mim uma grande guerra. Foi no dia 26 de dezembro do ano passado. Dia 26. Eu tive um sonho que eu estava passando por cima de caminhões de guerra, de tanques de guerra. E eu estava indo para um guichê de alistamento militar. E quando eu chego naquele destacamento para me alistar, o atendente não queria, porque não queria de jeito nenhum me recrutar. E eu falei, não, você precisa me recrutar, por que você não quer me estabelecer? Ele falou, não, você tem problema com o teu documento. E eu falei, não, eu vou entrar nessa guerra, eu tenho que entrar nessa guerra. E eu vi que tinha um sapato rasgado atrás, mas o solado daquele sapato era muito resistente. Se pisasse em espinho, se pisasse em prego, ou em qualquer outro elemento que constitui as trincheiras de guerra, se eu pisasse com aquele sapato, eu não teria meu pé machucado. E era meu número, e estava no lixo, praticamente no lixo. E eu pensei comigo, se ele não me alistar, já que esse sapato está no lixo, eu vou pegar esse sapato, está no lixo mesmo, e vou levar, e vou usar, porque se eu não for à guerra, a guerra virá até mim. E quando eu estava saindo dali, meus irmãos, quase desistindo, apareceu um outro senhor e falou assim, por que você não quer alistar ele para a guerra? Pode deixar ele na guerra sim. Ele tem coragem, ele vai guerrear, ele vai lutar, deixa ele na guerra, deixa ele quieto. Deixa ele na guerra. E aquele rapaz pegou todos os equipamentos, um capacete, uma roupa de oficial, uma roupa de cabo, né? Uma roupa de cabo. Me deu aquela roupa de cabo e mais aquela bota, só que era nova. Oricanta lamanaia. E me deu aquela bota nova e me deu todas as roupas de um oficial. E jogou em cima da mesa assim, você quer então? Vai! Vai! E jogou em cima da mesa. E eu peguei aquilo com alegria, eu abraçava, eu beijava tudo aquilo, e eu sentia um frio na minha barriga muito grande, aquele frio de medo, aquele frio de ansiedade, de preocupação, sabe, aquele medo, porque a guerra estava acontecendo e a qualquer momento eu ia entrar naquela guerra, igual eu senti nos primeiros dias. Não vamos ser hipócritas, quando eu comecei a me preocupar bastante com a minha família, mas cada vez que eu me preocupava eu lembrava desse sonho. E daí, meus irmãos, um grande oficial falou para mim assim, esta é a primeira parte da guerra. Dia 26 de dezembro eu tive esse sonho. A segunda parte da guerra vai acontecer a hora que terminar essa primeira parte. E a segunda parte vai ser pior. Mas você está se preparando agora. Não se esquece de preparar teus 2 filhos. Prepara teus filhos para a guerra. Prepara teus filhos para a guerra. Prepara o teu exército, os teus soldados para a guerra. E eu entendi, meus irmãos. Eu entendi aquele recado. E eu acordei. Passou-se 1 hora depois que eu tinha acordado, 2 horas. Eu recebi um chamado do meu diretor, que é o presidente executivo da diretoria, pastor Roberto Mariano, me chamando para pregar na sede mundial. Eu fui pregar na sede mundial, mas antes de eu ter recebido esse convite, eu senti de compartilhar com o pastor que faleceu, o pastor Cirineu Alonso. Falei, pastor Cirineu, o que seria esta grande guerra? Falou, pastor, pode ter certeza que no meio de uma grande guerra mundial, de uma grande complicação mundial de guerra, vai se travar também uma batalha espiritual. E você precisa estar preparado e treinar os teus filhos. Prepara, por causa dessa guerra. E ele falou, e depois da primeira, vai ter outra maior do que essa. E as 2 frentes de guerra, da mesma guerra, faz parte da mesma guerra. Meus irmãos e irmãs, ouvintes da palavra de Deus. Eu tive este sonho no dia 26 de dezembro, contei para o pastor Cirineu Alonso no dia 26, quando foi no dia 2 ele faleceu, quando foi no dia 4, Soleimani, general do Irã, foi morto no aeroporto. E a partir dali, nós temos visto se desenvolver guerras e rumores de guerras. Mas uma guerra espiritual tem sido travada. E muita gente está hoje vivendo como se num vale de ossos secos. O Senhor Jesus está falando conosco aqui agora, para você. O Senhor Jesus quer soprar o Espírito na sua vida.
O Senhor Jesus quer soprar o Espírito na sua vida. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Estamos numa grande batalha, numa grande luta. Estamos num ministério abençoado de oração. Mas nós precisamos entender que estamos em guerra. Jejum, oração, santificação. Amém, meus irmãos? E jamais se esquecer do Espírito Santo em nossa vida. Glória a Deus. Eu quero fazer um convite agora para você que vai aceitar Jesus como teu Salvador. Você que vai aceitar Jesus como teu Salvador. Levante a sua mão ao céu agora. Você que vai reconciliar.